Ai, coisa rica! Tá bom assim, Jússi? Gente, tá maravilhoso! Eu vou até fechar aqui. Caraca! Olha como a gente é pontual, a gente chega. Vamos falar uma coisa, vamos começar com os bastidores aqui, até aparecer a Viva Alma Tá. e chegar no horário. É, a primeira coisa é que assim que a gente acabou de conversar, eu abri essa porta que tá perto da porta aqui e tava dois vidrinhos. Chegaram! Gente, eu fiquei tão boba que nem uma menina. Gostou? Ah, Cheirou? amei, 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 amei. Eu falei, Então, uau, minha noite vai ser maravilhosa. então, deixa eu te explicar rapidamente. Eu te perguntei três substantivos abstratos e fiquei Sim. procurando. O lavanda eu já tinha decidido, vou te explicar por quê. Porque o lavanda é considerado por alguns o único remédio realmente real da aromaterapia, tá? Então você pode botar ele, por exemplo, na cabeça, você pode botar ele na pele, puro. Ele é o mais seguro de todos. Existem outros que você pode fazer isso. Como é que chama? O grapefruit, que é pomelo em português, né? Aí eu fui ver assim um que você tinha colocado naqueles substantivos. Ele é alegria, ele é disposição, determinação. E ele, assim, eu diria que é mais pro dia. Mas assim, ele é fotossensível. Então você, por exemplo, não é Tá. legal sair pro sol. Ainda Não, mais você branquinho. curiosamente, eu botei no quartinho dos remédios. Isso, mas Sim, de é. pomada, cremes e tal. Agora, se Né? você tiver, por exemplo, dentro de casa, você pega uma pomada, um óleo, tipo, pode ser até azeite, azeite de coco. E aí você mistura ele, você pode botar no corpo, ou você pode botar para dispersar, ou você pode pegar um lenço, botar um pouquinho e dar uma cheirada, entendeu? Então, assim, eu achei que era uma coisa que eu queria te oferecer de Ah, aniversário. eu. Chegou Ai, cedíssimo. chegou cedo. Quer dizer, eu não sei, você me perguntou, não foi uma coisa, e depois você falou, olha, vai chegar uma caixa aí. E aí eu não acreditei, gente. Acabou de. Sério, eu peguei abri aqui pra falar uma coisa e eu falei, ai, que bonitinha. E aí eu esperei pra abrir, porque tava seu nome fora, quando a Luiz Helena, só pra gente curtir, sabe assim, a abertura. E aí tinha dois vidrinhos super bem acondicionados e um livrinho, agora não dá pra pegar. Uma explicação de como usar aquela Ah, legal. substância e tal. E bem, depois eu vou te mostrar. Bem sortido, como se diz assim. Eu Diz que tem gostei gente demais. entrando. Tem gente entrando, gente. Boa noite. Olá. Bem-vindo, meu amigo. Débora. Oi, Débora. Eu fixei o arquivo vivo de hoje, a gente ainda tá nos bastidores, Sérgio, porque eu fico com Eles não estão isso, nos até ouvindo. esquentar. Tá super legal o que a gente tá falando, né? Tá falhando em algum momento, que aí eu falo mais devagar. Não, tá legal, tá legal. E eu? Tô bem? Você Eles não tá estão nos super bem. ouvindo. Eles não estão nos ouvindo. Estão nos ouvindo. Ah, tão... A gente tá ao vivo Tá. aí pro mundo, pra posteridade. Esse é o sonho, na verdade, né? De boa parte do mundo capitalista civilizado. Tá do seu quarto pro mundo, fazendo suas coisas pro mundo. E por mais louco que seja, isso é uma reflexão minha, e eu já comecei aqui a digressar para esquentar os tambores, mas não começamos ainda. É meio romântica essa ideia, né? Da gente estar no nosso sofrimento, mas aí é outra coisa, no nosso quarto, e esse sofrimento, ele tá sendo sentido por todos. De alguma forma, a gente chamar a atenção do mundo, sabe assim? Ah, Não tá. é? De Entendi. alguma forma, na nossa psique, ou no nosso desejo, a gente está com o nosso. É bem infantil, né? No sentido do primitivo desejo, eu acho. Sem querer, querendo, quando a gente estava conversando sobre suas ideias, e é sobre elas que a gente vai falar aqui hoje, aí veio essa ideia de fazer, na verdade, uma releitura. Isso é bem título jornalístico. No título, fazer a releitura do sofrimento do jovem Werther, e que também é, né, o marco do romantismo, né, da dor do adolescente que tá apaixonado
qualquer coisa dela faz, na verdade, ele se apaixonar mais. Qualquer coisa de Charlotte faz ele ficar mais louco. Até uma como se chama isso? Agora, Um tapa? um tapa. É. Não, mas eu queria falar uma palmada, não. Uma palmada em outro lugar do corpo, né? Esse é um tapa no rosto. Ele fica mais louco. Então, não sei, eu queria usar como uma metáfora que vai estar como título, como terreno aqui escondida de alguma maneira, nessa nossa conversa de hoje. E eu queria demais te agradecer pela presença. Queria agradecer, começar agradecendo por quem está chegando, porque as pessoas vão entrando também, né? Nunca é essa variante das redes, assim, as redes são intensas e agitadas. E um dos comentários que eu mais ouvi sobre a live de hoje foi o seguinte, olha, e aí já é uma paródia minha, quem não está sofrendo, né, sobre sofrimento, psíquico, né? O que é esse sofrimento psíquico? E aí eu peguei e falei assim, olha, quem não está sofrendo hoje, não tem seus dias de altos e baixos, eu tô escrevendo o nome na minha caderneta. Sabe assim? Não, o normal é você estar, na minha opinião, humilde, você vai também colocar o seu ponto de vista, é a gente estar na corda bamba, no meio de uma roleta russa. A gente está estabilizado e daqui a pouco vem uma realidade brutal de pressão, né? O contexto, a sociedade, a pandemia, pedindo coisas pra gente, ou fazendo coisas com a nossa cabeça. Então, quem tá normal, eu realmente não sei como é que a gente vai sair dessa. Mas eu queria começar te perguntando, e ao mesmo tempo apresentando o Arquivo Vivo, o que é o Arquivo Vivo. O Arquivo Vivo é um dos produtos do Instituto Martim Gonçalves e a gente vai lá na ideia do que a gente é como base, né? Acervo, escola, produtora. E a gente sabe que qualquer pesquisador tem o seu acervo de pesquisa, de ideias. Por mais que ele não tenha esse acervo guardado em casa com ele, que é o que a gente vai falar lá na frente, onde foi que você foi buscar seu acervo, o que você fez para viajar e encontrar suas fontes de pesquisa, a gente tem as nossas referências de documento primário, né, de acervo e de referência primitiva. E o Arquivo Vivo, ele parte dessa ideia, de que a gente convida um pesquisador, ele vai lá no seu acervo, ele pega um documento desse para ele descortinar uma série de ideias que ele fez, uma série de pesquisas que ele fez, e a gente tentar criar uma trajetória. Porque ele não é um programa também acadêmico, só. Ele é um programa que tenta, de alguma forma, dialogar, né, com essas diversas temporalidades de pessoas, idades, temporalidades no sentido maior mesmo do termo, né? Então, assim, eu queria perguntar para você, qual é o teu acervo? O que é que você escolheu, assim, como documento, como para trazer a tua pesquisa hoje? Então, o documento que eu escolhi foi um livro de memórias e de entrevistas do Jean Genet, que se chama O Inimigo... oh, meu Deus. O Inimigo Bravo. Quando você estava falando de memórias, a gente tem que... Eu, quer dizer, eu já estava viajando também no que você... o Jean Genet tem um Diário de um Ladrão, né? Que é Tem. uma das obras mais, pelo menos, mais conhecidas, talvez em português e tal. Como foi essa tua pesquisa? Primeiro, como é que surgiu essa ideia? A gente vai explicar um pouquinho exatamente esse título, né? Que instiga muita gente. Quando Genet lê Nietzsche. Por que Genet lê Nietzsche? Então, pessoal, eu vou contar essa anedota porque é uma anedota interessante do ponto de vista de que ela acontece no momento de coincidências, no momento de sincronicidade. Eu tinha ido para a Universidade de Glasgow em 2019 para fazer uma pesquisa que tinha uma interseção entre as neurociências e o teatro físico. E eu comecei essa pesquisa, mal estava começando essa pesquisa, como eu tinha um acordo com a universidade de que eu trabalharia para a universidade também, eu estava numa reunião de departamento em que um determinado curso que seria oferecido através de convidados, eles perguntaram quem se voluntaria para 3 aulas de teatro francês. 2 professores do corpo docente se ofereceram e eu
olhei assim, depois de 1 minuto de silêncio, não deve ter Que sido bom tudo. que você. Eu falei assim, bom, se eu vou ter que trabalhar em algum momento, eu vou me voluntariar. E o tema escolhido já era Genê, mas o tema escolhido pelo chefe da gente foi o balcão. Ele falou assim, então o balcão, você se incomoda, Sérgio, seu balcão? Eu falei, não, não tem problema. E daí eu comecei a estudar profundamente, realmente, para dar uma boa aula. Quando eu cheguei a esse livro, eu descobri que o Jean Genet tinha como o seu autor, filósofo, referência, o Nietzsche. E daí comecei a puxar, não parou mais até hoje. E mudou o curso da pesquisa, e enfim, aqui eu tô. Essa é a tua pesquisa de pós-doc, né? É. E eu vou aproveitar que a gente já pegou essa gordurinha do início, das pessoas entrando, e eu vou apresentar você. É assim mesmo, a gente está criando um espaço aqui. O Sérgio Nunes Melo, ele é dramaturgo. E ele tem uma experiência muito variada, porque assim, ele vem da lida. Eu acho isso muito bonito, né? Todo mundo sabe que eu respeito muito através das outras lives. A gente está aqui fazendo essa interseção há 6 semanas, essa é a sexta arquivo vivo. E o Sérgio vem da lida da dramaturgia. Mas ele não começa direto, né, como dramaturgo, né? Ele vai começar como ator. Ele passa pela Escola de Arte Dramática do Paolo Grassi, em Milão. E depois ele volta para o Brasil, faz um grupo de teatro chamado Metabole, que depois, se a gente tiver tempo, você vai explicar o que é Metabole pra gente aqui, talvez se dê tempo, por que surgiu esse grupo. O Sérgio aí como dramaturgo, aí ele se envolve de forma muito incisiva, talvez quase por uma década ou 7 anos, na TV Globo. E ele faz a universidade, aí ele passa, nossa, ele tem uma experiência, só contar a tua vida, Sérgio, eu acho que seria uma live, sabia? Agora eu tô vendo aqui tua trajetória passando pela minha cabeça, e aí você sai do Brasil novamente, vai pro Canadá, em Toronto, na universidade, faz teu doutorado. E aí, a gente não falou sobre o mestrado, mas eu acho que o mestrado tem muito a ver com a live de hoje, né? E a passagem, tua passagem também, pela filosofia na graduação. E aí, quando você volta para o Brasil, volta e trabalha na UFBA e hoje está na UFSC. E daí, vai para Glasgow. Então, uma história do jeito que eu gosto, acho que do jeito que o Martim amaria conversar, que é uma pessoa do mundo, como a gente, né? Um brasileiro do mundo, uma pessoa que não só está viajando pela sua área, né, pelos diversos campos da sua área, das artes dramáticas, e você vai fazer esse mergulho específico, né, no teatro físico, como está literalmente viajando pelo mundo e pesquisando o teu objeto nesse mundo aí direto. No pós-doc, esse Genê, ele aparece como a gente conhece ele no Brasil através, especificamente, né? Mais, digamos assim, se eu posso falar de divulgação, é o balcão, né? E no campo da gente, de teatro, das artes dramáticas. Mas eu acho que o Genê, ele não é muito conhecido no Brasil, sabe? Eu queria que você me apresentasse um pouco sobre essa pesquisa que você fez. Né? Que não para, o Genê ou o leitor de Nietzsche ou o Genê que você descobre. O que é? Olha, o que chama muito a atenção do Genê e que tem relação com a questão do sofrimento, e que a gente fala sofrimento mental no final das contas, simplesmente pelo fato de que não é o sofrimento físico, né? Eu bato aqui, por exemplo, um martelo no meu dedo e eu tenho uma razão bastante identificável desse sofrimento, né? O sofrimento que a gente acaba chamando de mental, que no final das contas é o sofrimento da vida, a própria palavra em grego uma das palavras em grego para vida é psique, que na verdade é isso, a gente acaba dizendo assim, é o psicológico e tal, mas no fim das contas é vida. Ele desde criança, ele é a pessoa que parece que nasceu para sofrer. Então ele é filho de uma prostituta, de pai desconhecido, o Genê vem da mãe dele,
A mãe dele morre pouco tempo depois dele nascer, ele ainda está no que a gente chamaria de primeira infância. Então, não, embora a França seja um país pós-industrializado e tudo mais, você pensaria que todos esses registros estão em algum lugar, mas na verdade não existem esses registros de algum momento da vida dele. Então se supõe que em algum momento ele foi para um orfanato. Ah, é uma Depois isso suposição, não é uma coisa documental? não, é uma suposição. Se supõe porque seria o óbvio que se faria nessa época. Mas Quando ele ele cresce, não. Isso, ele não falou em entrevistas bastante? eu não sei nem se ele tinha memória disso, mas não, eu não encontrei. Entendi. E na biografia dele se diz isso, né? Então é uma suposição. Mas tem um momento em que é registrado, que é o momento em que o Estado Social da França o entrega para uma família numa propriedade rural. Uma propriedade rural não muito longe de Paris. Ele vai viver com essa família e ele não tem nenhuma identificação com essa família, nem com o lugarejo. Porque toda a vida desse lugarejo está baseada na posse de propriedade e nos direitos de herança. Enfim, então ele não se identifica. Ele começa as delinquências dele exatamente com essa família. E ele é chamado de ladrão pela primeira vez pelo pai adotivo. Essa história, obviamente, não dá certo. Então, o próximo passo do Estado Social da França é enviá-lo para a colônia penal de reforma de meninos, que se chama Maitret, que tem nessa foto que a gente fez a Da chamada divulgação. da divulgação, que não é uma foto que necessariamente tenha o Genet, tá? Mas a gente utilizou como uma ilustração. Nessa colônia de reforma, o Genet nasceu em 1910, então imaginemos que ele está aí por volta de 1920, 1920 e poucos. Ele está nessa colônia em que os funcionários e professores da colônia têm o objetivo de reformar esses alunos. Ou seja, de fazer com que esses internos eles voltem para a sociedade recuperados. E nessa época, o Genet diz que tem 3 tipos de crianças e adolescentes, né? Fazendo trabalhos pesados, fazendo ginástica pesada, etc. e tal. Ele diz que uns são os durões, que são aqueles que vão resistir a qualquer tipo de pancada, e eles vão, às vezes são maiores, de porte físico, etc. e tal, e eles muito provavelmente vão continuar sendo marginais. Tem aqueles que são os dedos duros, que vão entregar o que os outros estão fazendo para as autoridades, que são os fofoqueiros, que são aqueles que vão fazer intermediação, que vão se aproveitar da situação, e tem o que ele chama de sinos, é o grupo no qual ele se inclui, que são os que estão ali para levarem porrada. Então, assim, sinos porque o badalo vai bater neles. E o Genet se enquadra exatamente nesse terceiro tipo. Existe uma observação dele muito interessante quanto à arquitetura do espaço, e se vocês colocarem no Google, quem tiver curiosidade, Maitret, que é M-E-2-T-R-A-Y, vocês vão ver a foto de um lugar que é muito bem jardinado e que a casa é muito bem cuidada e que não tem muros na propriedade. E o Genet fala assim, muito interessante que não houvesse muros, porque isso representava para eles que eles esperavam realmente que a gente não teria vontade de fugir, né? Porque a disciplina ia aprender ali. Mas o Genet diz o seguinte, na verdade, eu não tinha nem vontade de sair, eu tinha vontade de voltar. Então, Uau! essa é a personalidade do Genet. Mas por quê? Porque desde criança, desde adolescente, ele percebe que se o mundo o colocou naquela situação, ele não quer se fazer de vítima. E ele não quer ser incorporado por uma sociedade doente que o colocou ali. Ele quer continuar sendo um marginal. Então, assim, nessa história, o Jean Genet vai adiante
sendo condenado 10 vezes. Ele Por é condenado. pequenos ou grandes delitos? Pequenos Diversos. roubos, e ele diz assim, por exemplo, ele diz assim, eu não sou um ladrão burguês, eu não queria roubar uma moto para sair por aí me apresentando como garotão, né? Eu roubava para comer, eu roubava para as minhas necessidades. E roubava também porque ele achava, no final das contas, que aquilo ali era um prazer. Não é assim? É um prazer porque eu me identifico com esse papel de não querer pertencer de modo algum ao outro lado, ao lado que fez com que eu entrasse aqui, né? Sendo ele, no final das contas, o próprio filho da puta, né? Ele é o próprio, né? E nesse período já não tem nem mais mãe, então é ao cubo, a enésima potência, essa desgraça dele. Então, fechando aqui só essa primeira passagem dele, ele é esse sujeito que tem tudo para ser alguém que vai ter um sofrimento mental enorme e que poderia sucumbir e que não sucumbe. Quando Aí a é que gente tem um gancho. Porque eu queria saber a próxima etapa, quando é que ele dá a virada nessa situação e por quê? Por que ele Então, consegue de alguma forma? ele dá essa virada porque na prisão, onde ele encontra os primeiros amigos dele, e ele coloca assim, que não são parceiros no sentido de ter uma associação com um vínculo de fidelidade. Ele diz assim, se eu tiver isso, já eu estou fundando uma moralidade. Eu não quero. Então, mas o que passa a acontecer? Ele passa, obviamente, a ser amigo dessas pessoas. E existe na prisão, num primeiro momento, alguém que escreve literatura. E ele faz uma aposta, dizendo que ele seria capaz de escrever também. E mesmo nesse tempo, na França, com essa rigidez com que eles são tratados, existe também uma educação formal, que é a educação das letras. Então, o Gené é exposto à educação das letras. Ele é esperto. E ele se apropria desse conhecimento. Então ele escreve o livro dele inspirado numa trance que tem na prisão. Por isso é Nossa Senhora das Flores. Era essa trance. Ele escreve esse livro pegando papel que os presos tinham para compor sacolas. Era uma das tarefas deles. E o dirigente do reformatório, da colônia penal, quando descobre que ele tinha roubado esse papel, simplesmente queima o livro dele. E aí o que ele faz? É óbvio que provavelmente ele não escreveu igualzinho, mas ele reescreve esse livro. Então, essa aventura de ser um poeta, ela começa a acontecer dentro da prisão, por uma espécie de brincadeira. Mas, obviamente, é uma autoafirmação dele de um modo completamente original, de uma pessoa que não cabe no outro mundo e que está se exprimindo. E daí uma outra conexão com Nietzsche, que é o filósofo da arte. Então, assim, por mais controvérsias que haja em relação a Nietzsche, uma convergência sobre a qual ninguém vai discutir é que Nietzsche foi o filósofo da arte, o filósofo da criação. Então, mais um motivo pelo qual Nietzsche é o filósofo de cabeceira do Jean Genet. Ele disse que leu tudo. Tudo. Tudo que tinha publicado na época. Ele, Paulo César. Porque hoje, por exemplo, você tem as obras completas. Hoje, por exemplo, você tem muito mais traduções, é óbvio. Na época dele devia ser limitado, mas vamos dizer, em 1920, 1930 e 1940, ele vive 73 anos, tudo que ele pôde ler que era publicado do Nietzsche, ele leu. Isso, e quando ele encontra Nietzsche, Nietzsche já está dentro dele. Ele reconhece um da mesma espécie. Exatamente. Então vamos lá, Sérgio Nunes Melo. Como
a gente vai sair dessa barafunda, porque você tá aqui, olha só, com um polêmico, né, com leituras angulosas dele, do mundo e do mundo dele, que é Nietzsche. Só pra gente pegar do fim, perdão, nem sei se a gente tá aí no fim ou no início, porque a gente fez um jogo de espelhos agora, né? Você se Balcão. reconhece. O balcão, você se reconhece, você encontra o seu par na história, porque no tempo... vamos, Lúcio, que eu já tô com vontade de falar outra coisa aqui. E o Genê também, ele também tem uma história entrecortada. Esse passado dele, de alguma forma, eu vou te provocar, né? Se segura aí, que eu vou te provocar, porque lá na frente da vida dele, lá pelos anos 60 da vida dele, ele também vai ficar muito bem acolhido naquela sociedade parisiense, né? De Sartre, dos pensadores que acolhiam como é que a gente pode chamar do Genê? O quê? O que você me daria de adjetivo aí? Não, eu acho que não nesse sentido. É porque você usou uma palavra e eu não quero usar excluído, eu não quero usar. Mas você O falou marginal. marginal, isso mesmo. Ele O tá marginal. Como é que é isso aí? Você conseguiu, na tua pesquisa, você chegou nesse ponto ou não, assim, sobre essa sim. marginalidade depois acolhida? Então, Por uma elite intelectual. Isso não é difícil. Ele, com a consciência que ele tem, ele procura Cocteau. Ele procura Jean Cocteau. Ele admira Jean Cocteau e ele procura Jean Cocteau. E é alguma coisa assim do o seu Jean Cocteau. O senhor leria isso aqui que eu tenho? O Jean Cocteau lê. E o Jean Cocteau diz assim, esse cara é um artista. Esse cara é um artista. Começa assim, digamos, um pouco. Então, e aí tem um momento em que, depois dessas 10 condenações, vem uma condenação à forca. Uma condenação da pena capital. Uma condenação de execução à morte. O presidente da França diz assim, agora basta. Né? O judiciário francês, etc. e tal. É nesse momento em que o Jean Cocteau ele faz contato com outros intelectuais e artistas do naipe de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir e Camus, e eles se reúnem e eles falam assim, a gente tem que fazer uma petição, porque esse homem ele não pode morrer na forca. Ele já e isso foi muito a temática do Sartre, porque o Sartre escreve um livro que se chama Saint-Genès, em homenagem ao Genê, que é um calhamaço nos anos 60, que quando o Genê lê, o Genê fica afásico, ele para de falar, ele para de escrever durante meses. Tal é o impacto que tem nele, ele se vê naquele livro retratado. E o fato é que, em termos práticos, o que acontece? A justiça francesa dá a anistia para ele. E daí, a partir dessa anistia, ele nunca mais volta para a prisão. Porque aí ele passa realmente a viver com os direitos autorais da Gallimard. Né? Ele passa a ser um autor cult da Gallimard. Nunca se torna um homem rico, porque ele não está interessado. Ele está interessado até em ser pobre. Então, assim, ele viaja, ele vive num hotel. O que ele tem de posses é uma malinha que ele leva para onde ele vai, com as roupinhas dele. E nessa malinha tem 5 livros. Livros de poesia, Apollinaire, Mallarmé, Villon, e tem Nietzsche. A origem da tragédia ele leva para onde quer que ele vá viajando. Então resumindo muito, essa é a história dele. E sempre se relacionando com a experiência dele. A experiência dele servindo para a literatura dele. Literatura, eu estou dizendo aqui num sentido amplo, que ela abrange poesia, memórias, romance, ficção e dramaturgia. Pronto, você botou sua bola na frente do gol, porque como dramaturgo aí eu queria saber se você tem uma obra predileta, se você poderia falar sobre algumas peças, escolher uma, duas
específico? Me Então, dizer se você tem. eu trabalhei mais agora, quando eu estava em Glasgow, e continuo trabalhando porque eu quero chegar a um artigo sobre ela, que é o balcão. O balcão é uma peça muito curiosa em todos os sentidos, porque ela tem o jogo dos espelhos, ela faz com que esse bordel da Madame Irma seja um microcosmo que retrata a sociedade, ou seja, os clientes que têm fantasias sexuais, mas não só sexuais, fantasias ligadas ao poder. Os personagens centrais dos clientes são um bispo, né? Um juiz, e por aí vai, né? Que tem relações sadomasoquistas com as prostitutas. Aliás, a gente não tem nenhum momento em que você identifique que, por exemplo, acontece um ato sexual. Fica tudo muito mais resolvido na fantasia do poder. E uma revolução acontecendo do lado de fora. Acho que Martim Gonçalves traduziu essa peça para português, né? E no momento em que você tem, digamos assim, uma possível vitória dos revolucionários, o que o Genet faz? Ele faz o revolucionário entrar no bordel e ele tem uma fantasia. E qual é a fantasia dele? Se castrar. O que me lembra assim demais uma fala do Zizek sobre o Fidel Castro, que é assim, o Fidel Castro ele não podia ter um nome mais emblemático, né? Que é fidelidade à castração. Né? E o Zizek, que é obviamente um pensador de esquerda. Então, se ele chega a dizer isso, é porque é bastante forte. Bom, mas enfim, então você tem como desfecho esse pessoal que assume a identidade dos políticos, da rainha, que estão escondidos, e representam para o povo. Você não sabe o que aconteceu direito com a rainha, você não sabe direito o que aconteceu com os políticos, etc. e tal. E essa revolução, no final das contas, ela é sufocada. E, para mim, traduz o fato de que o Genet não acredita na revolução política. Embora num estágio avançado da vida dele, ele ajude dois grupos ativistas, as Panteras Negras dos Estados Unidos e a Organização pela Libertação da Palestina. Mas ele explica isso claramente. Ele é procurado por essas organizações para ajudar, e ele reconhece o seguinte: a opressão existe com relação a esses dois grupos. E dois, eles são bravos. Eles são pessoas que não se vitimizaram, que não abaixaram a cabeça, que continuaram lutando. Então ele decide, e numa época em que ele não está mais escrevendo, então a obra dele nunca se confunde com o ativismo político. Então, nesse momento, ele resolve dar o nome dele, né? Endossar essas lutas. Isso já no fim da vida. Sérgio, olha, você coloca de novo, né, uma série de coisas que a gente fica com vontade de separar. A primeira coisa, tipo assim, vai abrindo a clareira pra gente pegar ainda e trazer mais do que você tá falando. A primeira coisa que eu sei que tá aqui no universo do nosso imaginário, ou deveria pelo menos estar, uma série de montagens do balcão. Sobretudo as consagradas, mas eu não quero falar disso, hein? Quem tá assistindo, quem vai assistir depois, vai ver as montagens, sobretudo as que entraram para a história e as que não entraram. Vamos fazer esse trabalho de casa. Porque eu queria voltar para o balcão sobre essa metáfora do poder, né? Porque é uma metáfora de diversos poderes que estão em jogo. Claro, é o poder político, mas outros poderes ali estão em jogo, né? E eu queria que você falasse assim, apresentasse, se pudesse, um pouco o que é a história do balcão, né? Você contou os personagens, mas assim, quando a gente faz aqueles abstracts de argumento, né, para começar, o que é o balcão? Ele se passa onde? Ele é o quê?
Ele se passa dentro de um bordel da Madame Irma, que é um bordel onde os clientes, todos do sexo masculino, realizam fantasias. Fantasias que são permeadas pela relação desses personagens com o poder. Então não é simplesmente uma questão sexual com as meninas. Eles vão lá, eles colocam um figurino. Então, por exemplo, o personagem que tem a fantasia de ser um bispo, que obviamente é um peteleco na igreja como instituição. Ele coloca esse figurino de bispo e ele se relaciona com uma moça que é pecadora. E ele quer que ela tenha pecados verdadeiros. Né? E ela diz que dá muito trabalho ter pecados verdadeiros. Então ela tem que ser bem paga. E já na primeira cena, a Irma entra, que é a cafetona, a dona do bordel, ela já entra e interrompe a cena falando sobre valor. Né? Ela diz assim, não é o que você quer pagar, não. É um outro valor, é mais. Isso aqui dá muito trabalho. E nesse bordel, onde existe o jogo de espelhos, existe um mecanismo, você vê, nos anos 50, o Genet imaginou isso, existe um mecanismo através do qual a Irma tem a capacidade de assistir tudo. Ou seja, ela tem o olhar absoluto. Ela ali naquele bordel é o poder absoluto. Mas um poder série de absoluto. metáforas também, né? Isso. E tem uma revolução lá fora. Então, enquanto eles estão ali dentro, pensando assim, agora eu vou voltar para casa, já deu a hora. Não, agora não vai voltar, não. Você está escutando? Você não está entendendo. Entendeu? Essa balbúrdia é realmente canhão. E tem pedaço do bordel voando, né? Exato. Pedaço do telhado voando. E por aí vai. E tem, paralelamente, uma moça do bordel que é levada pelo líder da revolução, que é a Chantal, que ela canta. Ela canta bem e ela é convertida numa espécie de emblema da revolução. O Roger, que é o líder da revolução, a canaliza, digamos assim, para ser um símbolo da revolução. E ela, no momento em que essas autoridades todas, elas vão para algum lugar que a gente não sabe qual é, vem um enviado diplomático e convence a esses personagens e a Irma, que estão no bordel, a substituírem as autoridades e aparecerem para o público como se a fênix do poder tivesse se restaurado. E eles concordam, eles aparecem para o público. Então, para o público, é uma confirmação de que o poder sempre se reconstitui. E com esse líder revolucionário se castrando. Então é uma peça que ela foi classificada pelo Wesley como uma peça do teatro absurdo, que é uma questão que eu estou revisando agora na minha pesquisa atual, porque o absurdo que o Wesley categoriza é como se essas peças que ele reuniu não tivessem sentido, mas é claro que elas têm sentido. É claro que dentro de uma linguagem que não é a linguagem científica, que não é a linguagem do logos, né? Os artistas se exprimiram através do mitos, né? É arte, não é apreensível pela lógica. Você não vai dizer assim, o Genet quis dizer X ou Y. Você não pode, porque a obra não se presta a isso. A obra é aberta, mas ela tem um sentido. Você pode buscar um sentido dela. Fala. Além do jogo dos espelhos, né? Que eu acho que é extremamente encantador. De você saber que existe um limite, existe ali intrínseco um jogo de interpretações deles entre eles, né? Isso fica... Coloca a gente assim, meu Deus, eles são verdadeiros ou eles são personagens disso, dessa trama. As identidades escapam. O que acontece também nas criadas. Criadas, só para citar, que eu acho legal, você falou, é muito pouco feito mesmo. Eu tenho a alegria de ter tido uma formação ocular no Rio de Janeiro.
para quem nasce no Rio de Janeiro e vive no Rio de Pisa Janeiro. bonitinho, pisa É, bonitinho. Vai, é, vai. mas enfim, eu tenho essa alegria, né? Na década de 80, eu assisti uma montagem de As Criadas no Teatro Maison de France. Então vamos lá, tudo que já foi. O Teatro Maison de France se foi, dirigido por Gilles Givesdeck, que já se foi, e estrelada por Dina Sfat, que já se foi, e por Susana Faini e Jacqueline Laurence, que fazia a patroa numa aparição no final, que são as duas dessa história toda que eu estou contando que ainda estão aí. Então, assim, desde então, eu nunca mais ouvi falar de Genê no palco. Ah, Sérgio. Isso era uma das coisas que eu ia te perguntar sobre. Bom, eu tenho três coisas para te perguntar. Essa é a verdade. E como eu te falei, a nossa live voa. A nossa live voa. Eu queria exatamente falar o quanto eu tenho vontade de ver Eu tenho vontade de ver, talvez participar. Eu não tenho idade ainda para Irma, não. Eu acho. Mas isso não dizer. Não, mas Irma. Só lembro de Maria Fernanda fazendo Irma, na verdade. Não assisti, mas as fotos estão aqui no acervo. Queria muito assistir uma montagem, participar do trabalho de uma montagem de O Balcão. Eu acho que é mais atual impossível. Exatamente por essa liberdade que você fala, que foi lida como absurdo, né? Na interpretação, no que ela deixa como obra aberta. Né? O que você descreveu é um mecanismo do poder que tá atuando sempre. E que vai continuar atuando, porque ela tem esse desafio, né? De entender o poder. E como o poder se reconstitui. Isso é terrível. Então, eu tô te falando que eu tenho três perguntas. Essa vontade aí de assistir a peça, porque você aguçou esse desejo ainda mais. O segundo, já que a gente está falando sobre o sofrimento pandêmico, né, o sofrimento, o que você, na tua pesquisa, que uniu todos esses grandes sofredores que deram a si como sujeitos, né, uma saída, o que você pensou e definiu como o sofrimento psíquico? Que sofrimento é esse? E a outra coisa eu vou perguntar se der. Vamos lá. O sofrimento psíquico, ele é o sofrimento da alma. Ele é o sofrimento. Então, se a gente volta lá para a palavra psirrê, em grego clássico, ele é o sofrimento da vida. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu identifico que essa dor de cabeça é uma dor física. E eu vou procurar a razão dela. Eu posso tomar um AS, não sei o que se usa, porque eu raramente, graças a Deus, não tenho dor de cabeça. Mas, enfim, a gente Uma tem aspirina, um ibuprofeno, uma... isso, beleza. Então, você tem remédios para isso, né? Para dor da alma é muito mais complicado. E o sofrimento psíquico é a dor da alma. E nesse sentido, assim, eu não sei se eu posso falar, mas para não perder o gancho com Genê, a partir do momento em que eu encontrei que Genê era um estudioso de Nietzsche e que eu entendi no final das contas que Nietzsche escreveu tanto e que o tema que unifica a obra do Nietzsche é uma crise que o Nietzsche identifica no século XIX, que é a crise que ele chama de niilismo, o nada ruim, porque tem até um nada bom, né? O nada do budismo e por aí vai, mas um nada ruim que as pessoas não terem sentido em suas vidas. E foi nesse momento eu vi que ele entrou, e eu não sei se ele está aí ainda, mas o Rafael Ari, que é meu colega na universidade, a gente se falou e ele me colocou o seguinte, eu tinha encontrado um livro de comentário do Nietzsche, de um autor que se chama Eike Brock, que Nietzsche und der Nihilismus, que é Nietzsche e o nihilismo. E nesse livro tem um capítulo inteiro sobre depressão. Ele diz, uma das características do nihilismo, dessa crise que vai se arrastando pela história, é o fato de que essa doença passa a ser o sintoma da humanidade. E isso no momento em que
a Organização Mundial de Saúde já prevê que em 2030 o suicídio por depressão será a maior causa de morte do planeta. E daí o Rafael me disse assim, mas aí você tem um problema com o conceito de depressão. Aí eu falei assim, bom, se eu tenho um problema com o conceito de depressão, eu vou fazer uma coisa. Eu usava muito a biblioteca da Universidade de Glasgow e eu ficava muito ali nos andares das humanas, no máximo da economia. Eu ficava ali entre o 9 e o 10 e tal, inclusive porque tinha uma vista melhor do lado de fora. Aí eu fiz o seguinte, eu fui para o quinto, que era o andar da medicina. E eu comecei a vasculhar a literatura da medicina sobre depressão. E o que eu descobri, e que eu acho importante compartilhar aqui nessa live, é o seguinte. Existe um livro que hoje em dia está na sua quinta versão, que é chamado DMS. Então, que seria o Manual dos Transtornos Mentais. As outras palavras são estatística e sintomatologia dos transtornos mentais. Enfim, então esse livro que ele é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, se você exclui a China e seus satélites, e a Rússia e seus satélites, que têm os seus próprios estudos, a China, inclusive, tem um manual parecido, né? Manual, e esse manual vai tendo versões. A Rússia já trabalha de uma outra forma com seus satélites, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: esse livro e suas versões, eles vão influenciando o mundo ocidental, no qual nós estamos. Só que ele é feito originalmente para um sistema que é o sistema americano que trabalha com seguro. Nós no Brasil temos um conceito mais ou menos parecido que é o de plano de saúde. Seria o que mais se assemelharia. Mas nos Estados Unidos realmente é seguro. Eu não sei se tem tempo, se a gente precisa cortar, Jússi. Sérgio, eu quero te falar isso, assim, pelo andar da hora, eu queria dizer que está quase fechando, e a gente tanto pode caminhar para encerrar aqui, eu posso encerrar, ou a gente conclui se cair imediatamente, porque não me avisou nada. Não está me avisando. Então a gente pode começar para tentar concluir de alguma maneira essa sua pergunta. E aí, quando vier o aviso, ela vai me dar alguns segundos para eu te encerrar. E aí a gente se despedir. Ou. Tá bom? Mas eu vou te peço, não quero te interromper, não. Bom, eu vou tentar fechar isso aqui, porque isso aqui é fundamental. E tentar fechar com a questão do porquê o Genê. Então, assim, essa especificidade de como funciona a psiquiatria nos Estados Unidos, ela tem uma função muito pragmática, que é o seguinte: os seguros precisam saber aquilo que eles estão cobrindo. Então, para que os seguros possam cobrir o que eles possam saber o que eles estão cobrindo, é preciso que existam códigos de doença. Ou seja, é preciso que a ciência coloque você em escaninhos, para que a política e a economia possam, vamos dizer assim, dançar junto Dar com a ciência. conta, né, de toda essa compartimentação e compreender o que é que significa esse sujeito no quadrado, né? Mas o resultado disso é o seguinte: é que você não consegue isolar a influência que a economia e a política têm no modo como nós pensamos o sofrimento mental. Então, o sofrimento mental passa muito facilmente a ser uma patologia detectável por um médico, que pode corresponder a determinado código de doença, que por sua vez vai corresponder a uma prescrição de um remédio. Vou colocar de memória as perguntas que eu li enquanto você estava falando.
E enquanto isso, te pedir para a gente ir entrando aqui, descendo, né? Eu tô agitada para a realidade da nossa conversa. A primeira pergunta que fizeram foi se o livro que está em alemão tem alguma tradução em português, inglês. Não tem. Então, tá aí um desafio para você. Você não fala alemão, né? Nem para mim. Então, Não, um desafio para os nossos ouvintes. Mas tem inglês. não, só tem Ouvintes em é alemão. ótimo. Eu li com dificuldade. Eu li esse capítulo com dificuldade, porque tinha um monte de coisa para ler. Eu leio com dicionário, né? Então, assim, eu não me aventuraria a traduzir alemão, sabe? E nem tá nos meus planos ficar traduzindo agora. Mas eu tava falando Eu ia já te com. fazer. Vou aproveitar que você deu uma pausa lá agora. A gente deu a pausa. Para eu lembrar da outra pergunta. Tá bom? Tá. Eram Não, mas eu tô várias. dizendo o seguinte: Eu para quem tirei não uma. pode ler alemão, leia nesse momento a Gamben, porque a Gamben, no site em que ele publica quase que mensalmente, ele tem tocado no assunto, e o Han, eu acho que é Pyo Jung-han, né? O filósofo sul-coreano que está radicado em Berlim, na Universidade Livre de Berlim, ele tem publicado, aí ele é traduzido, ele é popular, ele é traduzido em espanhol, ele é traduzido em inglês, ele é traduzido em português. Ele tem abordado a questão, escreveu um artigo que está publicado em português, eu li outro dia na internet, aberto, em que ele fala, por exemplo, no aumento de suicídios na Coreia do Sul nesse momento de confinamento, né? Além da questão aí da juventude, como é o nome daquilo? K-pop? Isso, a juventude K-pop, enfim, que morre por ofensa, É. né? Mas, então, Me aí chamou vamos. de Vamos... feio e morre. Não. Vamos voltar para essa questão exatamente do que estavam perguntando aqui, que eu, antes de perder a outra. Não perdi, eu salvei. Tava aqui, eu larguei, mas eu larguei no ponto de. Ai, agora eu vou usar a metáfora. Eu larguei num ponto ainda que era possível salvá-la. Eu larguei num ponto onde era possível salvá-la. E uma das perguntas que estavam aqui, era exatamente sobre essa, de que o sofrimento psíquico é muito doloroso fisicamente. É? Que o sofrimento psíquico, ele é físico mesmo. Né? Foram, na verdade, duas perguntas nessa linha que eu estou fundindo em uma. Primeiro, de que o sofrimento psíquico é físico, que aí você vai falar sobre, se você quiser, claro, sobre isso. E segundo, que assim, essa pessoa que falou aqui, ela estava sofrendo muito. Ela estava nesse momento do sofrimento e existem momentos onde a gente não enxerga esse momento da nossa própria salvação, né? O que a gente faz para sair dessa, para usar um português mais aqui, a nossa vida? Há momentos onde a gente não consegue ver como sair dessa. Como é que Genê leria esse problema de hoje? Provocação para. Não, o Genê, ele assim, eu acho que ele teria inicialmente. Porque se você pensa, o Genê é o tema dessa live exatamente porque ele é o retrato da resiliência com relação ao sofrimento. Né? Você imagina o quanto esse cara não apanhou. Não apanhou na rua, não apanhou dos pais postiços, não apanhou na colônia penal de Metré, enfim. Então, assim, isso eu estou falando fisicamente. Fora todo o sofrimento de se saber um enjeitado da sociedade desde a mais tenra idade. E a questão que eu acho importante de colocar dele, que me salta aos olhos, é a seguinte: eu não tenho essa capacidade, eu jamais diria que não existe a doença no sentido patológico, cuja única solução é realmente um remédio, porque existem questões bioquímicas envolvidas, né? As pessoas são diferentes.
Mas existe hoje, no nosso comportamento de sociedade ocidental, uma tendência a tentar resolver o problema através da bioquímica. Por Então, quê? Você você se acha? encaminha para um médico e diz assim: por favor, encontre um escaninho no qual eu me encaixe, porque eu quero resolver essa questão. E aí você vai ter, diante do sofrimento das pessoas, reações variáveis. Por exemplo, eu conheço um professor de química de uma universidade americana que ele tomou antidepressivo durante algum tempo, um bom tempo, e num determinado momento ele falou exatamente isso aqui que eu vou falar para vocês. Ele falou assim: eu cheguei à conclusão que eu prefiro a minha dor do que viver anestesiado. Então, enfim, é uma questão da gente pesar e convocar para a nossa ação a nossa coragem, porque aí é que entra Nietzsche. Né? A visão do Nietzsche da vida é essa visão de um grande aberto que não vai ser abarcado pela ciência positivista, que não é abarcado pela verdade, e nisso ele coloca a crítica dele ao caminho da humanidade que a humanidade matou Deus e colocou a ciência no lugar. Então ela se levantou de um altar e se ajoelhou diante do outro. Então ela deixou de ter uma fé fervorosa num determinado objeto e passou para outro, que hoje em dia é a ciência. Então, o que eu proponho, por exemplo, que eu fiz recentemente com meus alunos nas últimas aulas, depois que eu fiz uma pesquisa para saber como é que estava o estado de ansiedade do alunado de uma turma que eu tinha, que está acabando agora, eu resolvi que eu ia aplicar conhecimentos de yoga e que eu ia começar todas as aulas com um exercício respiratório simples, onde a gente ia inspirar em 4 tempos, a gente ia ficar em apneia em 4 tempos e a gente ia expirar em 4 tempos, com o objetivo de que a gente entrasse numa sintonia. Então, nesse momento, a maioria dos alunos não se faz ver na câmera. Então, assim, o distanciamento ele é enorme, não é? Porque, por exemplo, a gente aqui, a gente ainda consegue ter uma simulação, mas sem você ver o alunado ainda é mais difícil. Só ouvindo a voz, e alguns preferem não se manifestar nem com a voz, só no chat, e alguns nem com o chat. Então, eu fiz isso. Pena que a disciplina estava acabando, mas eu fazia isso e depois de fazer esse exercício, eu trazia um poema. Eu recitava um poema para eles que sempre tinha essa característica de ser um poema de encorajamento à vida. Um deles você conhece, que é o Gansos Selvagens, que eu traduzi. Mas é um Ah, poeminha, né? Da ah. Mary Oliver. Depois passei para Cora Coralina, terminei com João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã, que fala sobre o coletivo, sobre a importância da gente construir alguma coisa junto. Enfim, o que eu tive de retorno é que funcionava. E você vê, assim, uma prática simples. Você fazer um exercício de respiração inicial, recitar um poema. Isso transformava o ambiente da sala de aula. Eu É, vou te pedir Fala. só para fechar a pergunta, ou então porque eu vou ter que pedir tua ajuda para que você trouxe na verdade uma trança, né? Você traz uma trança, que aí a gente precisa Tá, passar a cortar. noite toda conversando, não. Não, pelo contrário, que a gente vai, a gente pode. E eu acho que a gente quase deveria agora e destrinchar isso aqui junto. Calma lá, porque isso vai ficar gravado. E aí vai ser necessário mesmo fazer sentido, né? E o fazer sentido é duplo, né? Triplo. Fazer sentido, fazer sentir-se, que é o que você está convocando. E sem querer chegar aqui numa poesia concreta, que não é meu estilo, mas fazer sentido, que está de prontidão também, né?
meio que de forma militar, mas você também está com o seu corpo aqui, não pronto, mas em prontidão. Então, mergulhei no que você falou para trazer uma coisa para você. É claro que está embutido nessa trança aí que você trouxe o ritmo de vida moderno, o sujeito cunhado no capitalismo, né? É o sujeito da ânsia, o sujeito que não respira, o sujeito que quer, o sujeito que se mostra e o sujeito que não se reconhece a potência do seu limite. A potência do seu limite, eu acho que é o desafio. Pelo menos assim, o desafio das grandes religiões místicas e que o Ocidente debruça de outra maneira, mas né, a potência da sua limitação é o grande desafio de nós sujeitos. Porque ele sofre, dói, e o que, que se faz com isso? Né? Esse sujeito cria e ao mesmo tempo estímulo de uma sociedade que faz ele desejar e ele alimenta também, né, esse entorno. Sem querer trazer para o clássico, né, toda dor vem do desejo de não sentir dor, que é uma das matrizes do budismo, né, que você vai ficar na sua limitar-se a sua existência. E isso é muito poderoso. Limite-se a sua existência é o teu poder da sua existência. Então, eu só queria, então, trazer isso para iluminar a tua trança, porque ela está embutida aí. O sujeito que deseja, o capitalismo que também, né, perverte, é perverso e é mantido pela nossa perversão, pelo nosso consumismo complexo, porque é difícil sair dele, né? Entre nós, entre os melhores sujeitos, há uma perversão no desejo, né? Eu quero tudo, mas o planeta não aguenta, nem você, meu caro. Abaixa tua bola e percebe a grandeza do apenas... Ai, agora vou fazer um monte de coisas, os filósofos vão me odiar, porque eu tô pegando as coisas assim, será aí, está no mundo. E tá na tua também, né? Porque há um limite. E dito isso, eu sei que a gente está atravessando um momento de sofrimento, que quem não sofre está sofrendo pelo outro que está sofrendo e te incomodando de alguma maneira. Porque a gente está atravessando um país que tem números, podem ser polêmicos, mas eu sigo os números oficiais. E aí a gente vai meio que parar, porque o debate não é por aqui. 410 ou 412 mil hoje. Mas o que é importante é que a morte está aí fora. Eu acho que essa metáfora sabe? Essa metáfora de que tem uma revolução acontecendo aí e que a gente está no jogo do espelho aqui também, dos poderes, é muito forte. Vamos lá. Dito isso, eu acho que o que eu quero saber de você especificamente é como a gente lida. Não, aí vai ficar autoajuda e eu vou aproveitar então para dizer isso, né? Autoajuda e filosofia, elas são amigas ou são inimigas? Como é que você se sai dessa? É, o- Eu queria colocar meu ponto de vista. Eu ela- acho que ela- isso elas ficou. são, elas são praticamente a mesma coisa. A filosofia, ela é, na verdade, uma primeira forma, ela antecede a medicina, ela antecede a ciência. Então, quando os primeiros filósofos lá na Grécia, os pré-socráticos, eles estão pensando questões, eles estão procurando cura, porque você começa a pensar a partir da dor. Se não for a dor, você não pensa, né? É, Então, por exemplo, o próprio verbo pensar, ele vem do latim pensare, ele é da mesma raiz dos verbos suspender, do verbo pendurar. Então, quando você pensa, por exemplo, você está colocando um penso numa ferida, um penso que ele vai curar você, Aliviar. ele vai aliviar a dor. E no caso específico do Nietzsche, ele próprio se chama de médico da cultura. E a gente entra na questão, por exemplo, de o
que são as emoções? As emoções, elas são universais? Um estudo que eu sigo da Isabel Barrett, ela diz o seguinte: as emoções são culturais. O que ela quer dizer com isso é o seguinte: não é que não existam equivalentes, mas as culturas elas vão reagir de modos diferentes a provocações que trazem emoções. E que, por exemplo, na linguagem do Antônio Damasio, o sentimento é além da emoção. O sentimento para o Antônio Damasio é mais forte. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se a gente aproveita o que Nietzsche deixou para a gente como legado, esse médico da cultura, a gente tem que, como primeiro passo, enxergar que a cultura é a razão da doença. E E dizer como, assim, é a razão da doença. Mas e o como Han, dar conta disso da como dar cultura? conta disso, tá? Porque assim, é o nosso mundo, né? Ou seja, você pode também ir para o alto da montanha e dizer assim, ah, eu vou viver em Auraville, não sei. Você tem modos de se isolar. Eu ainda não pensei nisso. O meu é assim, Você tá no. como é que eu, e depois de 14 meses de quando você liga ou me pergunta no WhatsApp, Sérgio, você está em casa? E eu respondo sim, há 14 meses, né? Assim, com vontade às vezes de sair correndo, porque eu acho que todos nós estamos passando por isso, ou de não ter mais um rosto e não saber quando a gente vai voltar a ter um rosto. Né? Quando é que a gente vai voltar a ter um rosto? Porque a gente não tem promessa nesse momento, nem depois que for possível se conviver, né? Então, enfim, a tendência, a tendência ao sofrimento é grande. A gente está num momento grande. Mas aí eu lembro assim, você falou em autoajuda e a gente voltando à questão do Nietzsche ser um médico da cultura. Quando você confronta a percepção, eh, a percepção da maioria de nós com a percepção, por exemplo, de um chefe indígena norte-americano, como eu tive a capacidade de, a oportunidade de ouvir uma fala dele de 5 minutos, que você encontra facilmente na internet. O nome dele é Vernon Foster, em que ele diz basicamente o seguinte: se eu fosse conversar com os meus ancestrais, eles iam dizer para mim assim, mas a gente está avisando há muito tempo. Né? O que vai acontecer quando quando o último copo de água pura não existir mais? O que vai acontecer quando vocês arrancarem a última árvore do planeta e vocês entenderem que o dinheiro de vocês não repõe aquilo que vocês destruíram? Então o discurso dele é mais ou menos esse, e ele fala o seguinte: pode ser que eu morra, mas uma coisa não vai acontecer. Eu não vou morrer com medo. Mas ele é um chefe indígena preparado. Eu acho que no nosso caso, e aí entra, vamos lá, a autoajuda, é a gente se conectar com as possibilidades da gente aguçar o nosso entendimento de como essa cultura nos afeta e passar a agir, como, por exemplo, o Jean Genet agiu, que é assim: eu não admito ser parte dessa cultura. Nunca admitirei. Então eu vou até um certo ponto sendo um marginal e depois eu vou ser aquele que pôde escolher, aquele que teve o privilégio, através do seu talento, pôde escolher não ser o marginal, mas que vai jogar na cara da sociedade a vida inteira assim. Vocês hoje cultuam aquilo que eu consegui transformar em luxo, mas que é, no final das contas, o lixo de vocês. Não sei se respondi. Acho que só fiquei com vontade, porque você, a gente conversa, você me conhece, a gente se conhece. Estão dizendo aqui que a gente se parece, ó. Mas eu preciso te fazer essa pergunta, tá aqui e também tá aqui. Isso é estímulo para a criação artística? Esse É. estado? Ah, com certeza.
Com certeza. Eu não tenho acompanhado a produção, mas o que eu sinto, por exemplo, no meu dia a dia, estava outro dia conversando com Cláudia Souto sobre isso, sobre sermos artistas. E a Cláudia está trabalhando no roteiro da próxima novela das 7, das 19, e ela diz assim, como é difícil escrever comédia num momento em que a gente está sofrendo, né? Em que as pessoas, como você disse, estão morrendo e por aí vai. E a gente conversou no final das contas que o ser artista é o que a gente sempre fez, tirar coelhos da cartola. Então, por exemplo, você citou que eu cheguei a atuar. O dramaturgo foi um coelho que eu tirei da cartola. E trazendo aqui para a pandemia, eu hoje me coloco como minha função principal, alguém que está chegando quase aos 59 em julho, é assim, a primeira arte minha hoje, porque eu sou pago por ela, é a arte de ensinar. Então essa arte, ela tem que chegar de modo criativo no aluno. Então por exemplo, tem uma reinvenção. A minha reinvenção de ser professor, ela não é só ditada pela necessidade de lidar com o aparato tecnológico. Ela vem assim, tá, eu agora tenho que levar para essas pessoas um espírito construtivo que tem que ser maior do que aquele que eu dava presencialmente. Isso é arte. Quer dizer, eu posso não estar criando um artefato nesse momento. Eu tenho um monólogo que uma pessoa me encomendou, mas que eu vou chegar lá em algum momento. Mas eu acho que toda essa experiência ela está nutrindo o que esse monólogo em algum momento vai ser. Porque nesse momento eu tenho que lidar com aquilo que me exige. Né? Então, eu tenho que lidar com uma coordenação, eu tenho que lidar com um alunado que está num momento muito frágil. Eu não quero ludibriar esse alunado. Entendeu? Então, assim, eu tenho que tirar um outro coelho da cartola, eu tenho que reinventar esse professor. Isso é criação. Né? E daí a gente chegar àquele título do livro do Gilvan Fogel que você curtiu, que é Conhecimento é Criação. Conhecimento é Eu criação. acho tão estimulante esse título. Porque você se inventa quando você se conhece, você se reconecta quando você amplia, né, essa consciência que é o conhecimento. E você, num outro momento, eu quero fazer citação a você mesmo. Você fala, fazendo citação a um outro professor teu, que é o José Américo Peçanha, lembrei corretamente, né? Que é do IFIX, que a gente não falou aqui. Tem muito passado na sua história. Eu vou dizer para vocês que, por favor, procurem Sérgio Nunes Melo como professor, pesquisador. Continuem colocando, né, aqui no horizonte de pesquisa o trabalho dele sobre Nietzsche, sobre Genet. Mantenham ele no radar, por favor. Ele também é conselheiro do Instituto Martim Gonçalves e está realmente ajudando muito a gente a trazer essa história do Martim também à vida. E o José Américo Peçanha, ele falou assim, segundo suas palavras, pensar é curar. Não sei se eu lembrei corretamente. Essa origem do pôr o penso sobre a ferida. Ele fazia isso. José Américo já foi, né? Como foram também já Gerd Bonheim. Então, assim, eu tive o privilégio de ser aluno dessa galera, né? Você pisa Bom, também, né? ele fazia esse gesto aqui, né? A mão numa posição convexa e em que ele dizia que pensar é curar. Então, pensar é curar. Pensar é curar. O pensar verdadeiro, ele deveria nos afastar do sofrimento e não nos aproximar mais. Existe um pensamento, aspas, que nos aproxima, Sim, que nos sim, sim, sim. aproxima do Sim. sofrimento. Ele nos ilude, mas enfim. Sim, sim, sim. E as grandes filosofias orientais, se a gente pode colocar numa grande aspas, né? Oriental, uma imensidão aqui, realmente pelo adiantado da hora, elas vão fazer um esforço de diferenciar esse mau pensamento.
né? Por exemplo, no exercício Vipassana, porque o Vipassana é só uma prática, ele é uma prática, ele é uma teoria. Você deixa os pensamentos atravessarem sua cabeça e você os observa. Você jamais pega o caminho dele e vai com ele. Você cria um distanciamento dentro de você mesmo, né? Sei lá, vai que eu pego esse copo de água aqui e derrubo na pensamentos imperfeitos que cruzam o nosso. Nossa, se eu fizesse isso. Então, ao invés de você pegar essa ideia e vivê-la, você observa no Vipassana. Primeiro observa. Observa. E aí vê qual é esse pensamento que atravessa você. E agora também eu lembrei de. Minhas referências são assim, elas vão para todos os lados. No Espiritismo se tem uma sentença que é assim: todo pensamento cruza a minha cabeça. Mas qual é que, como um pássaro, mas qual é que vai fazer ninho na minha cabeça? Qual é que vai pôr os ovos? Qual é que eu vou deixar sem enxotar que construa, na verdade, essa máquina, né, que nos aflige? Sofrimento é pensamento também. E aí a gente volta para o início do seu raciocínio, né? Da fisicalidade a psique é física. Ela tá lá nos gregos nessa origem, como você expõe. E aí eu acho que a gente fecha um ciclo por hoje. E por essa janela, né? Essa janela que nos enquadra aqui. E que ela simula, eu acho que até, dada esse contexto, assim, muito bem, o que se pode. Essa semana eu estava relendo o Decameron e eu estava falando assim, meu Deus, a peste, sem contos, né? Quantas experiências de alegria, urbanidade, a experiência mais tosca, sabe? E sexual ou alimentar, mais basilar do corpo, e as altas reflexões de estar no meio de uma pandemia, no caso, uma epidemia da peste. E eu falei assim pra mim mesma, gente, mas isso não tá acontecendo com cada narrativa, isso tá acontecendo dentro da gente. Um dia a gente acorda mais grotesco, no sentido, né, vou pros sentidos mais brutais do corpo, e no outro a gente tá meio, vamos pensar, essas 100 narrativas estão com a gente, sabe? Eu acho que aqueles 100 contos, 100 novelas estão com a gente. E isso é muito desafiador para o sujeito contemporâneo, né? E aí a gente vê esse número que você falou lá sobre os suicídios, né? A gente vê. Não pega eu daria esse conselho que não se dá. Vamos fazer um esforço de voltar ao básico, respirando, e não pega não deixa o primeiro pássaro fazer ninho na sua cabeça, Isso aí. né? Não Isso aí. deixa esse primeiro pássaro. Só para complementar o que você está falando, Jússi, a neurociência mais séria que tem por aí está dizendo que meditação é uma das melhores práticas que você pode ter de higiene mental hoje em dia. Higiene mental mesmo. Então, é uma cura. É uma cura você parar e se observar. E deixar os pensamentos passarem, não brigar com eles. Tem uma monja inglesa que ela fala isso, né? Como se fosse aquele amigo assim que você já não curte tanto. Então ele chega, bate na porta da sua casa, como é que você tá? Aí você só não fica prendendo ele. Ah, que maravilhosa Você também. deixa ele ir, deixa ele Isso. ir. E assim, e se observa. Esse é uma tecnologia que todos nós podemos acessar. A questão é quem consegue parar. Quem consegue parar, né? 5 minutos e fazer isso. Isso. Começando com 5 minutos, com 10 minutos. Né? Isso. Porque a pulsão é assim, não, eu tenho que estar no roldão. Sérgio e todos que estão aqui na live ou na live, né? Mas eu queria fazer uma brincadeira da live, né? Ou a vida ou a morte. A louca. Ou a vida ou a live, que é o que a gente está escolhendo às vezes, com a profusão de lives. Eu queria agradecer a quem escolheu estar nessa live aqui, porque também é uma escolha, né? De não estar num roldão com milhões de coisas acontecendo, imagina. Aí fora, e as pessoas escolheram estar aqui, eu queria agradecer, esse material vai ficar gravado. Essa é uma promoção
do chamado Arquivo Vivo, do Instituto Martim Gonçalves. O Sérgio Nunes Mello é professor da UFES, que estava contando sobre suas pesquisas de pós-doutorado, mas também suas experiências com outras pesquisas, no mestrado, no doutorado, de vida, de pessoa que medita, de pessoa que andou pelo mundo, de pessoa que observa e sente e vive, né? Nesse mundo que nos pressiona demais. O Arquivo Vivo está na 6ª edição hoje, a gente já entrevistou 5 pesquisadores. Eu gostaria de convidar todos vocês que continuassem seguindo as nossas redes, tá? Aqui no Instagram, e também observassem o nosso site, que está em construção, mas ele não parece que está em reconstrução sempre. Ele está em mutação sempre, a gente está sempre acrescentando coisas, então passa lá. E a nossa próxima atividade, Sérgio, eu também gostaria que você assistisse, mas eu acho que você já assistiu, que é a exposição 100 anos de Martim Gonçalves, tradutor do balcão das criadas, e que entrou, graças a Deus, no nosso... Olha, é ótimo nosso automatismo, é graças a Deus, né? Eu falei automático e graças a essa energia que tudo move, foi traduzido para o português e entrou no nosso imaginário em nossa língua. Obrigada, tá cheio de perguntas aqui embaixo, a gente vai ter que se despedir, né? Podem mandar para mim, podem mandar para o meu e-mail, que vocês encontram sergio.nmelo, com um L só, @gmail.com. Obrigado a todo mundo que participou da live. Sérgio, muito obrigada. Obrigada demais. Obrigada a todos. Vocês anotaram o e-mail dele? Sergio.nmelo@gmail.com. Aí, sergio.nmelo@gmail.com. Gente, eu tenho certeza que o Sérgio vai adorar, e se, na medida do trabalho dele, se tornar disponível, porque ele é coordenador também, diretor de departamento ou coordenador, tá na função... coordenador do curso de artes cênicas. Então ele está nessa função, na medida do possível, ele com certeza vai dar um direcionamento, pelo menos, às inquietações de vocês, tá bom? Muito obrigada, vamos encerrar por aqui e, olha, foi um prazer essa noite. A gente tira prazer das pequenas dores. Gente, obrigado a todos, especialmente meus amigos, né, galera? Porque é, assim, uma emoção. Obrigada, Sérgio. Foi sua primeira live, eu tô sabendo. Eu te desvirginei. Que bom. Um beijo grande. Não doeu nada. Ai, tá vendo? A gente tira o prazer pra aliviar a dor. Beijo, beijo, gente. Obrigada demais. Obrigada.